Olá, hoje eu darei continuidade à leitura do canto 4 da Ilíada e lerei do verso 291 ao 544. Aqui, basicamente, ainda dando continuidade à revista da tropa feita pelo rei Agamemnon, e ali ele elogia alguns, repreende outros, e esse restante do canto aqui, ele vai até o confronto entre as tropas gregas e troianas. De um lado, Apolo, estimulando os troianos, do lado dos troianos, e do lado dos gregos está Atena. Os deuses estão o tempo todo envolvidos na guerra, né? E muitas vezes agindo de forma direta. Então, iniciaremos. Deixa-os depois de os saudar, e para outras fileiras prossegue, onde o eloquente Nestor encontrou da cidade de Pilo, que seus guerreiros em ordem dispunha e a lutar incitava. Hermone, Crômio, o viril Pelagonte e o fortíssimo Biante, nessa tarefa o ajudavam, bem como o admirável Alastor. Os cavaleiros dispunha e os cavalos e os carros na frente, e a infantaria na parte de trás, numerosa e escolhida, para servir de baluarte, os mais fracos no meio coloca. Que a seu mau grado, se viessem forçados a entrar na batalha, aos que combatem de carro, primeiro instruções transmitia, para os cavalos susterem, não fossem correr as fileiras. Não queira alguém, por confiar na perícia e na própria coragem, só das fileiras distantes lutar contra os homens de Troia. Esse conselho aqui, dado pelo Nestor, é um conselho, isso é válido até hoje, né, entre as Forças Armadas, né? O guerreiro ele não pode sair da formação de combate, né, e lutar ali sozinho. Que não recue ninguém, facilmente seríeis vencidos. Uso só força da lança, o guerreiro que o carro do inimigo perto do seu observar, que há de ser muito mais vantajoso. Nossos maiores puderam entrar em cidades e muros, por terem sempre adotado essa norma, ardorosos na luta. Eles vão descrevendo aqui como faz a formação, sobre orientações do combate, isso aqui de épocas arcaicas. Tira da antiga experiência o saber com que inflamam os seus homens. Vendo o exultante, se mostra Agamemnon, o rei poderoso. Agamemnon sempre a elogiar Nestor, né? Principalmente por seus conselhos e orientações sábias. Se conservasses, ó velho, nos membros a antiga energia e agilidade dos joelhos, tal como a coragem conservas, mas a velhice que a todos oprime em ti pesa. Quem dera que se passasse para outro, deixando-te moço de novo. Disse-lhe então o gerênio Nestor, condutor de cavalos. Eu próprio, o filho de Atreu, ó filho de Atreu, desejara de novo encontrar-me, com o vigor daquela época, quando privei da existência a Ereutalião. Ereutalião, ou Ereutalion, foi um gigante arcádio que na guerra entre a Grécia e os arcádios, né, ele foi derrotado por Nestor, na juventude de Nestor. E esse Ereutalião, ele era um gigante colossal, muito poderoso. Mas os deuses nem tudo aos homens concedem. Era então moço, mas ora a velhice nos ombros me pesa. Apesar disso, estarei sempre junto dos meus cavaleiros, com minhas ordens e alvitres,
que é sempre este o ofício dos velhos. Como lanceiros dispõem os mais moços, do que o bem mais ágeis, e que nos prélios revelam confiança na própria coragem. Prélio é batalha, guerra, luta, refrega. O coração satisfeito prossegue a revista Agamemnon. O pecador Menestel foi achar, de Peteu descendente, sempre de pé, tendo à volta os guerreiros famosos de Atenas. Perto se achava também Odisseu, o guerreiro solerte. Solerte é a mesma coisa de astuto, esperto. Pelas fileiras cercado dos fortes heróis cefalênios. Todos estavam parados, nenhum o sinal percebera, pois as falanges dos teucros e aquivos somente de pouco tinham o avanço iniciado, que a pugna encetasse e esperavam. Pugna é luta, né? Estavam esperando a luta iniciar. Por consequência, que uma outra coluna dos seus avançasse contra os guerreiros de Troia, porque se iniciasse a peleja. Vendo-os com termos violentos, censura-os o atrida Agamemnon. E aproximando-se deles, palavras aladas profere. Ó filho insigne do forte Peteu, Poseus grande e nutrido, e tu também, caviloso e entendido em toda a arte de embustes, por que ficais a de parte, esperando que o exemplo vos dê? O lugar que a ambos competem é na frente das filas acaias. No mais aceso da pugna, ali sim, é que está devereis. Quando há banquete, sois vós os primeiros a ouvir meu convite. Sempre que festam os aqueus para os nossos anciões preparamos. Tendes prazer em comer nessas festas opimos assados e de esvaziar vossos copos repletos de vinho gostoso. E ora ficais esperando que 10 esquadrões dos aquivos vos antecedam, com um bronze cruel para a luta encetarem. Com torvo aspecto lhe disse em resposta Odisseu o seguinte: Filho de Atreu, que palavras do encerro da boca soltaste? Por que disseste que somos remissos? Por que poderias sempre que os homens aqueus a ares forte nos troas espertam? Vê caso o queiras, é claro, e se algum interesse achas nisso, como antes as hostes troianas, o pai de Telêmaco avança, entre os primeiros, carecem de senso teus ditos sarcásticos. Veja que Agamemnon soltou aqui, entre aspas, soltou Odisseu, né? Eu acredito que de maneira irônica, estava tipo brincando, um xiste. E Odisseu responde na hora, né? Odisseu, como aqueles, ele tem a postura, a força entre os gregos para baterem de frente com Agamemnon, né? Pelo menos de dizer algumas verdades. Mas aí, Agamemnon, um forte aliado como Odisseu, né? Ele não vai querer problema com ele e ameniza as palavras em seguida, né? Fala de maneira mais amistosa. Logo que o Atrida notou que se tinha com ele agastado, rindo-se a ofensa desfez, com dizer-lhe em resposta o seguinte: Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, não pretendia ofender-te, ou sequer ministrar-te conselhos, pois reconheço que abrigas no peito por tudo que é nosso. Só sentimentos benévolos, temos iguais pensamentos. Vamos, se alguma palavra mais áspera acaso te disse, resolveremos depois, que os eternos aos ventos a entreguem. Deixa-o depois de falar e para outras fileiras prossegue. O valoroso Diomedes achou, de Tideu descendente, de pé no sólido carro puxado por lindos ginetes, os quais Esténelo, o filho do herói Capaneu, refreava, vendo com termos violentos censura o atrida Agamemnon.
e aproximando-se dele, palavras aladas profere. Filho do grande Tideu, domador de cavalos, que espias, por que motivo examinas desta arte os caminhos franqueáveis? Não costumava Tideu trepidar por maneira nenhuma. Sim, muito adiante de seus companheiros, o inimigo enfrentava. É o que me dizem os homens que o viram lutar, que eu de fato nunca ante os olhos o tive. Era sempre entre os seus o primeiro. De certa vez, como amigo, porém, em Micenas, esteve com Polinice divino, com o fim de reunir companheiros, pois nesse tempo cercavam os muros sagrados de Tebas. Muito insistiram porque lhe arranjassem prestantes aliados. Os de Micenas queriam auxílio impetrado ceder-lhe, mas com funestos presságios fazeus que mudasse de intento. Ao retornarem, porém, perfazendo o caminho de volta, quando alcançaram o asopo de juncos e prados ervosos, de embaixador foi mandado Tideu, pelos homens de Acaia. Obedeceu-lhes Tideu, tendo achado cadmeios inúmeros, dentro da casa de Eteócles, forte, num alto banquete, ainda que fosse estrangeiro no meio de tantos cadmeios. O domador de cavalos, Tideu, não ficou perturbado. Sim, desafiando-os a todos, venceu em diversos torneios, muito facilmente, que Atena o amparava por modo eficiente. Os picadeiros cadmeios ficaram com isso indignados. E 50 homens, quando ele voltava, em cilada puseram, num grupo só, comandados por 2 distinguidos guerreiros, Melne de Hermone, filho no porte, semelho a um dos deuses, e Polifonte Altufônio, de nome entre os seus excelente. Ignominioso destino, contudo, Tideu soube dar-lhes. A todos ele matou, consentindo que Melne, apenas vivo, pudesse voltar, acatando sinais dos eternos. Tal foi o Etólio Tideu, mas a um filho gerou bem somenos, nas conjunturas da guerra. Se bem que o orador excelente nada lhe disse em resposta a Diomedes, o forte guerreiro, mas suportou com respeito a censura do rei venerando. O filho, entanto, do herói Capaneu lhe retruca o seguinte: conscientemente, Agamenon, torces os fatos verídicos. Temos orgulhos de ser mais prestante que os nossos maiores. De sete portas foi Tebas por nós facilmente expugnada, os 7 contra Tebas. Com pouca gente lançada de encontro às possantes muralhas, pois nos sinais dos eternos confiamos e em Zeus poderoso. Ao passo que eles morreram por ímpios se terem mostrado. Não queiras, pois, comparar a dos nossos avós nossa glória. Com os olhos fixos no chão, o adverte o possante Diomedes. Cala-te, Esténelo, fica quieto e obedece ao que digo. De forma alguma censuro Agamenon, rei poderoso, por exortar para a luta os aquivos de grevas bem feitas. Dele será toda a glória se os fortes acaios entrarem, os muros de Ílio sagrada, vencendo os guerreiros troianos. Mas dele o opróbrio também, se os aquivos vencidos ficamos. Vamos, pensemos agora no ardor impetuoso da guerra. Ao dizer isso, do carro pulou, sem que as armas soltassem. Tão rijamente soava no peito do herói a armadura, quando marchava, que até nos mais fortes pavor causaria. Tal como quando na praia do mar ressoante se elevam ondas frequentes, movidas da força impetuosa de Zéfiro. Zéfiro é um dos ventos direcionais, o vento do oeste. Primeiramente, a distância elas se alçam, depois impetuosas, com grande estrondo se quebram na praia.
encurvando-se à volta dos promontórios, a espuma salgada nas margens atiram. Por esse modo, esquadrões sucessivos os danos moviam, para os combates sem pausa, guiados cada um por um chefe. Que ordens transmite e os guerreiros calados os seguem. Difícil fora saberdes se aquilo era exército de homens em marcha, de voz dotado. Nenhum som se ouvia, que os chefes temiam. Veja que os gregos, ele descreve aqui os gregos marchando na direção do exército troiano, né? Vão bater de frente daqui a pouco, as duas tropas. Os picadeiros troianos temiam. Com o movimento da marcha refuge a armadura variada. Os picadeiros troianos, da mesma maneira que ovelhas, balam sem pausa, no estábulo de homens de muitos haveres. Quando ordenhadas, vão ser, ao ouvirem a voz dos cordeiros. Por todo o exército de Ilho, a chamada os guerreiros repetem. Não era idêntico o acento, a palavra também diferia. Línguas diversas falavam, pois vinham de troncos variados. Estimulavam a uns Atena, a outros Ares, o Deus poderoso. Pelo terror secundados, e a fuga e a discórdia insaciável. A companheira e irmã de Ares, que dele jamais se despega, e que, ao passar pela terra, mal se ergue a princípio do solo, indo, porém, logo após, entestar com o céu estrelado. O ódio semeava Exicial, pelo meio da turba guerreira, semeava a morte, a destruição, a ruína, né? Exicial. Multiplicando por onde passava os gemidos dos homens, quando os inimigos exércitos vieram num ponto a encontrar-se. Lanças e escudos se chocam, bem como a coragem dos homens, com armaduras de bronze. Broquéis abaulados se chocam, uns contra os outros, estrépito enorme se eleva da pugna. Dos vencedores os gritos de júbilo, e se ouvem, e as queixas dos que tombavam vencidos. De sangue se encharca o chão duro, como dois rios oriundos de um grande degelo dos montes. Numa bacia somente o volume das águas despejam, para reuni-las depois nas entranhas do côncavo abismo, de onde o barulho vai longe, ao pastor que no monte se encontra. Tal era a grita e o trabalho dos dois combatentes exércitos. Essa descrição de batalha aqui de Homero mostra a soberania poética de Homero. É uma descrição aqui de nível altíssimo. Na crista do elmo ondulante, certeira pancada lhe assesta, que fez o crânio partir-se-lhe, entrando até o cérebro, a ponta aénea da lança potente. Cobriram-lhe as trevas os olhos. Como se afunde uma torre, tombou na batalha terrível. No mesmo instante, o puxou pelos pés. Elefénor, gerado por Calcodonte, magnânimo, chefe dos fortes abantes, para tirá-lo do alcance dos dardos, e mais facilmente o despojar da armadura. Contudo, a intenção foi fugaz, pois agenou de alma nobre, notou que ao querer debruçar-se sobre o cadáver, o escudo um dos flancos deixara visível. Fere-o com a ponta de bronze, solvendo-lhe a força dos joelhos. A alma o deixou. Em redor ainda mais se incrementa a batalha entre os guerreiros troianos e os fortes aqueus. Como lobos, uns contra os outros, se atiram, travando-se luta corpórea. Aqui as duas tropas estão literalmente no confronto corpo a corpo, né? E ele vai descrevendo as lutas de alguns guerreiros. O grande Ajax Telamônio feriu a Simoésio Florente. O Antemiônio Garboso, que a mãe deu à luz junto à margem do Simoente, num dia em que fora com os pais do Monte Ida,
para ajudá-los no afã de vigiar os vistosos rebanhos. Daí lhe chamaram Simoésio. Aos pais não lhe foi, pois, possível retribuir os cuidados na curta existência que teve, pois deveria cair sob a lança de Ajax, de alma grande. Quando avançava na frente, o feriu junto ao seio direito. O Telamônio, na espádua, sair, indo à lança de bronze. Ele que tomba na poeira, tal como se abate um grande álamo, que se criara e crescera na beira de um lago espaçoso, de tronco liso, que em ramos inúmeros no alto se alarga. O carpinteiro depois a estes corta com ferro brilhante, para dobrá-los em rodas de um carro de bela feitura. O tronco, entanto, na margem do lago a secar é deixado. Por esse modo despoja das armas ao filho de Antêmio. O Telamônio, entre mentes um teucro de bela armadura. Antifo, filho de Primo, a lança ligeiro lhe atira, sem que o atingisse, no entanto que a Leuco acertou na virilha, Leuco do herói Odisseu companheiro, que a um morto arrastava. Das mãos o solta, sobre ele caindo de braços abertos. Vendo sem vida tombar, assim Leuco, Odisseu indignado, corta através das primeiras fileiras em bronze envolvido, para defronte do inimigo examina em redor e desfere a lança aénea, pontuda. Abaixaram-se os homens troianos ante o disparo do herói, mas frustrando não foi este golpe, pois atingiu um bastardo de Primo, o herói Democonte, que recém-vindo do Abido deixara seus belos cavalos. Enraivecido Odisseu por motivo da morte do amigo, na fronte a lança lhe acerta, saindo-lhe a ponta de bronze. No lado oposto da testa, cobriram-lhe as trevas os olhos. Com grande estrondo caiu, ressoando-lhe em torno a armadura. Os combatentes da frente recuaram, e Heitor esplendente grita: os agivos elevam, os mortos do campo retiram. E denodados avançam, indigna-se Apolo Frecheiro, que das alturas de Pérgamo olhava e gritou aos troianos: ânimo, ânimo, teucros valentes, deveis enfrentar os aquivos, pois nenhum deles tem corpo de ferro ou de pedra, que nada possa ceder ao tocar-lhes a fúria do bronze cortante. Não mais o filho de Tétis, Aquiles, com eles se encontra. Sim, ruminando nas tendas a bile que o peito lhe amarga. Do alto dos muros, Apolo terrível procura inflamá-los. O rei Apolo está estimulando os troianos a partirem para cima dos gregos. Do alto dos muros, Apolo terrível procura inflamá-los. A Tritogênia, no entanto, as fileiras corria incitando para o combate os acaios que via indecisos ou fracos. A Tritogênia é uma alcunha da deusa Atena. Possivelmente existe várias teorias dessa alcunha, né? Mas possivelmente por ela ter nascido numa das versões da mitologia, ela ter nascido nas proximidades do rio ou do lago Tríton. Diores, o filho do herói Amaríncio, foi presa do fado. Fado é destino, né? Isto é, vítima do destino. No tornozelo da perna direita se viu atingido por uma pedra pontuda que o embrase da Piro atirou-lhe, chefe dos homens da Trácia, que do Eno chegara de pouco. Os tendões ambos e os ossos, a pedra angulosa de todo. Esmigalhou, cai de costas na areia, e a vida ali deixa. Quando ainda súplice os braços tentava soerguer para os sócios. Fiéis companheiros,
mas Piro, que o tinha ferido, saltando. Junto do umbigo lhe a lança enterrou. Pelo solo derramaram-se. Os intestinos cobriram-lhe as trevas os olhos brilhantes. Mas ao recuar, Piro foi atacado por Toante da Etólia, junto do seio com fúria, indo o bronze e o pulmão alcançar-lhe. Aproximando-se dele, o guerreiro da Etólia arrancou-lhe do peito a lança em seguida, sacando da espada cortante. Fere-lhe o ventre, com o que mais depressa o privou da existência. Mas espoliá-lo não pode que os sócios da Trácia de Tufos, no alto do crânio, o cercaram armados de lanças compridas, os quais, conquanto soberbo e de grande estatura ele fosse, o repeliram dali, cede a força do número toante. Dessa maneira ficaram deitados na poeira os dois chefes, um dos guerreiros epéios de vestes de bronze, outro Trácio. À volta de ambos, inúmeros outros heróis pereceram. De forma alguma dissera tratar-se de feitos somenos. Quem, sem se ver atingido por golpes de bronze cortante, atravessasse a batalha levado por Palas Atena, que pela mão segurando o livrasse da fúria dos dardos. Por numerosos guerreiros troianos e acaios daquele dia se achavam sem vida na poeira, uns ao lado dos outros.